Bom dia, povo de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão, de gente de toda a Judéia e de toda Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje nós observamos Jesus subindo a montanha, passando a noite toda, rezando para tomar uma decisão de escolher os 12. Essa escolha dentre os que o seguiam nos leva a compreender a seriedade, a simplicidade de Jesus quando vai tomar uma decisão. E a oração é um ponto importante e lógico, nós podemos entender que Jesus, sendo Deus, ele vive a experiência humana, nos ensina através de seus atos que a necessidade da oração ela é singular na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões sérias na nossa vida, mas nós não nos colocamos em oração? Quantas e quantas vezes as nossas decisões levam muito mais do humano do que a dependência espiritual ao Espírito Santo, por exemplo? Quantas e quantas vezes tomamos decisões impensadas, ao passo em que nós poderíamos nos colocar diante do Senhor e pedir a Ele a graça, a iluminação do Espírito Santo na nossa vida? Então, o Evangelho de hoje nos ensina que todos nós, sendo batizados, nós temos um chamado. A partir daquele momento, somos chamados para a missão, chamados, escolhidos pelo Senhor para dar seguimento ao anúncio do Evangelho, Evangelho de salvação. Todos nós somos chamados hoje para o serviço. Talvez possamos repensar muito as nossas atitudes, as nossas opções, aquilo que escolhemos para nós, para a nossa caminhada. As nossas escolhas precisam passar pela vontade do Senhor. Cada batizado, cada filho, cada filha é convidado a ser missionário, a vivenciar e a esperar no Senhor, conforme a sua vontade na nossa vida. Peçamos a graça do Espírito Santo, que hoje inspira o nosso coração através da oração que nasce de maneira simples em nós. Peçamos a graça do Espírito Santo para que Ele ore em nós, porque não sabemos o que pedimos e não sabemos como rezar. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de viver dia após dia a vontade de Deus na nossa vida.
Que Deus abençoe você, toda a sua família, e que sejamos mais dóceis às ações do Espírito Santo, para que Ele nos conduza ao caminho de santidade e salvação para toda a nossa casa e nossa família. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.